Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de ciências vai ser a iniciação da unidade 2 da nossa apostila. Nela nós vamos trabalhar um pouquinho sobre tudo o que há no universo, incluindo as estrelas e as galáxias. Fiquem ligadinhos agora no que vem a seguir e prestem bem atenção em tudo que eu vou dizer. Se tiver qualquer dúvida relacionada a esse vídeo, anotem na página da agenda, tá bom? Até já! Agora que vocês já sabem sobre o que nós vamos estudar, me digam uma coisa. Qual foi a última vez que vocês olharam para os céus e admiraram as estrelas? Agora, com esse período com menos poluição, vocês perceberam que as estrelas estão mais visíveis no céu? Menos nuvens, mais visibilidade. Antigamente, essa questão da visibilidade das estrelas, que era bem melhor, porque não existia a poluição que existe hoje, né? Então, o céu, quando o tempo colaborava, muito limpinho, então a gente conseguia verificar, visualizar todas as estrelas. A partir daí, eles começaram a observar que as estrelas estavam sempre nas mesmas posições. Então, eles começaram a se organizar e a se localizar através das estrelas. Vocês se recordam que nós estudamos isso lá nas grandes navegações? Que tinha o astrolábio, lembram disso? Foi lá a matéria do 4º ano. Com essa necessidade, essa facilidade, o que eles passaram a fazer? Organizar as estrelas em constelações, fazendo assim o agrupamento delas e facilitando então o entendimento do céu. Desde essa época, as pessoas também começaram a observar as mudanças do dia para a noite, né? O amanhecer, o anoitecer, as fases da lua, a variação das temperaturas ao longo do ano, onde tinha período de seca, né? Em determinado momento do ano eram mais frios, e eles começaram a compreender essa variação de tempo conforme a época e a posição que as estrelas estavam. Um dos maiores desafios para essa época era a representação dos astros e de seus movimentos. A partir de então, eles começaram a desenvolver algumas formas para conseguir entender isso. Um deles foi esse modelo geocêntrico do universo. Houve há muito tempo, por volta do século IV a.C., um pensador, um filósofo chamado Aristóteles, que acreditava que o centro do universo não era o Sol, como nós sabemos que é hoje em dia. Todos os planetas giram em torno do Sol. Aristóteles acreditava que o centro do universo fosse o planeta Terra, e que a Terra era imóvel e o Sol, a Lua, as estrelas giravam em torno do nosso planeta. Daí surgiu o termo geocêntrico. Por quê? Do grego, a palavra geo significa terra. Terra ao centro. A Terra é o centro do universo. Então, Aristóteles acreditou que a Terra fosse o centro de tudo. Tudo girava em torno delas. Mas esse modelo, na verdade, ele foi aperfeiçoado pelo Ptolomeu. O Ptolomeu foi um pensador, né, um filósofo, que surgiu anos mais tarde, no século II d.C., e ele aperfeiçoou as ideias de Aristóteles. A partir de então, desse aperfeiçoamento e das observações dele, ele ajustou a um novo modelo. Nesse novo modelo, a Terra continuou sendo o centro do universo. Porém, foi uma explicação mais aceita, tá? Segundo ele, os astros orbitavam em torno da Terra, e aí, diferente de que Aristóteles pensava, Aristóteles só visualizava o Sol e a Lua, o Ptolomeu incluiu todos os outros planetas. Mas, segundo Ptolomeu, a Terra mantinha-se como o centro do universo. Alguns anos mais tarde, por volta do século XVI, surgiu um astrônomo chamado Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico formulou uma outra teoria, uma outra história que foi a mais próxima à nossa realidade. Nessa teoria, nesse modelo, ele colocou o Sol como centro do universo. Então, ele era um modelo heliocêntrico. Nós temos aqui o Sol, que é o centro do universo, e todos os outros planetas em sua órbita. A palavra heliocêntrico
também é derivada de uma palavra grego. Em grego, Hélios significa Sol. Então, Sol ao centro, heliocêntrico, tá bom? Essas ideias de Nicolau Copérnico foram muito difíceis de ser aceitas. As pessoas não acreditavam que o Sol era o centro do universo. Porém, somente depois dos estudos de Galileu Galilei, que tinha como um grande aliado o uso do microscópio, foi que essa ideia foi aceita por parte de toda a comunidade científica da época. Eles acreditaram porque eles viram o Sol como o centro do universo de alguma forma. O Copérnico também acreditava que a Terra girava em torno de si mesma e as estrelas não estavam próximas a ela. No início, o Sol e a Lua eram considerados planetas. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento desses estudos, constatou-se que a Lua não era um planeta e o mesmo ocorria com o Sol. O Sol, na verdade, era uma estrela e o Sol não era o centro do universo. O Sol fazia parte de uma galáxia. E ele e essas outras estrelas todas que nós víamos também compunham essa galáxia, tá? A princípio, os cientistas acreditavam na existência de uma única galáxia. Com o passar do tempo, eles começaram a perceber a existência de várias outras. Foi no começo do século XX que eles provaram a existência de muitas outras galáxias, como vocês podem ver nessa imagem. Nessa imagem tem várias galáxias diferentes. Deem uma olhadinha nela aí. É considerado hoje em dia o universo tudo o que existe no espaço. Todos os planetas, os cometas, estrelas, galáxias, satélites são partes, né, do universo. É o que compõe o nosso universo. E constelações? Vocês já ouviram falar, né? As constelações foram as formas que as estrelas foram sendo organizadas. O que são estrelas? São corpos celestes luminosos. São astros que produzem luz, que têm sua luz própria. Como que eles foram formando as constelações? Eles observando os céus, eles começaram a notar que eles, agrupando algumas delas, eles conseguiam formar alguns padrões, que assim facilitavam a identificação. Isso ajudou com que eles reconhecessem diferentes partes do céu. Essas civilizações antigas nomearam essas constelações. Em 1930, dividiu de forma geométrica esse céu em 88 constelações diferentes. Muitas delas se preservaram com o nome que elas foram batizadas pelos antigos. Nessa definição, constelação é uma região do céu, assim como um estado, uma região. É como se fosse, por exemplo, a constelação de São Paulo. O estado de São Paulo fosse uma constelação. Ela tem o seu território. A constelação de Órion parece informar, de uma forma imaginária, um caçador. Se vocês olharem lá na primeira figura, vocês vão ver lá, de uma forma imaginária, que as estrelas formam um arco e uma flecha, um caçador com as mãos para cima. Se vocês olharem na imagem ao lado, vocês vão verificar isso. O que eles imaginaram vendo essa formação das estrelas. Tem o famoso cinturão de Órion, que são aquelas 3 estrelas ao centro. É nessa constelação que também nós encontramos as famosas 3 Marias, que é muito visível e muito conhecido por nós brasileiros. Essa constelação é de fácil visualização entre os meses de dezembro e abril, por conta da sua localização. Uma coisa que precisa ficar bem clara para vocês. Essas estrelas, elas não estão próximas umas das outras. Elas estão muito distantes, mas é muito de verdade, tá? Não é pouco. Vocês podem observar isso na página 106 do livro de vocês. Tem um gráfico lá que mostra mais ou menos a distância em anos-luz dessas estrelas. A seguir, nós teremos um vídeo onde vai falar um pouquinho mais sobre constelações para vocês, tá bom? Então, prestem atenção nesse vídeo, que daqui a pouco eu volto para a gente conversar. Desde os tempos remotos, a humanidade voltava o seu olhar para o céu noturno e tentava explicar o que seriam aqueles pontinhos brilhantes que despertavam o fascínio e a admiração de todos. Ao contemplar o céu estrelado, muitas vezes nos lembramos de figuras formadas pelas estrelas, caçadores, cães
objetos. Mas, ao procurar por estas figuras no céu, começam as dúvidas. Desde quando isto se parece com um caçador? Onde está a Ursa Menor e o Cruzeiro do Sul? Enfim, o que é uma constelação? Muitas pessoas acham que a definição de constelação é um conjunto de estrelas que formam uma figura no céu. E de fato, se nós procurarmos isso no dicionário, muitos deles vão afirmar que é isso. Mas, pela definição oficial, pelos astrônomos profissionais, a constelação é, na verdade, uma região do céu. É como se toda a esfera celeste tivesse sido dividida em regiões. E cada região dessa nós temos então um conjunto de astros que compõem aquela constelação, incluindo a figura. Vamos pegar como exemplo o Cruzeiro do Sul. Se a gente perguntasse quantas estrelas forma a constelação Cruzeiro do Sul, uma resposta rápida seria 4 estrelas, né? Porque forma a cruz, com as 4 estrelinhas, uma em cada ponta da cruz. Mas, pela definição oficial, a constelação Cruzeiro do Sul é uma região, como se fosse uma região retangular no céu, onde estão não só essas 4 estrelas, mas todas as outras milhões de estrelas e outros astros que estejam naquela região delimitada no céu. Os desenhos das constelações surgiram assim como surgem aquelas brincadeiras de criança que observam as nuvens e tentam enxergar formas como animais, rostos e objetos. Os povos antigos realizavam observações sistemáticas do céu estrelado, noite após noite, e passaram a perceber que era possível ligar aqueles pontinhos brilhantes por linhas imaginárias, atribuindo a eles significados, construindo imagens baseadas em suas lendas, mitos, animais e objetos. Dessa maneira, inúmeras civilizações de diversas regiões do planeta nomearam o céu de acordo com sua cultura e região. Por isso, nem sempre uma constelação necessariamente tem aquele desenho que imaginamos, pois surgiram para explicar fenômenos ligados ao cotidiano das pessoas que moravam naquela parte do planeta. Oficialmente, são reconhecidas 88 constelações, mas todo o céu está dividido em 89 regiões. O motivo disso é que a constelação de Serpente é dividida em 2 partes, cabeça e cauda. Mas nem todas as constelações são visíveis quando você olha para o céu. As constelações boreais são aquelas que se localizam no hemisfério norte, e as constelações austrais no hemisfério sul. Por isso, os habitantes bem abaixo do equador da Terra conseguem enxergar as constelações austrais, mas só conseguem ver algumas das constelações boreais, e vice-versa para os habitantes do hemisfério norte da Terra. Outra coisa curiosa é a classificação das estrelas que compõem uma constelação. Elas estão classificadas utilizando o alfabeto grego, de acordo com seu brilho. A estrela mais brilhante de uma constelação é chamada de Alfa, a segunda mais brilhante é chamada de Beta, e assim por diante. A estrela Alfa Tauri, por exemplo, é a estrela alfa da constelação do Touro, também conhecida como Aldebaran. A estrela Beta Crucis é a estrela beta da constelação do Cruzeiro do Sul, também chamada de Mimosa. Agora que você já conhece um pouquinho sobre as constelações, convidamos você a observar o céu estrelado em uma noite qualquer. Que figura você está vendo? Agora que vocês já assistiram a todo o vídeo, vocês vão realizar a leitura da página 100 a 106 da apostila. Não se esqueçam de grifar
tudo o que vocês acham importante com o marca-texto. E também anotar as dúvidas na agenda, tá bom? Daqui a pouquinho nós temos aula online de ciências. Vou ficar aguardando vocês, tá bom? Beijinhos, até daqui a pouco.